querem encostar a porta lá, fiquem à vontade. Tá? Uma boa noite a todos. Agradeço o convite da casa para trazer um assunto que acredito que vai demorar muito, que vocês vão escutar. Eu vou falar um pouco sobre os planos espirituais que estão em torno do nosso planeta. Alguns planos você já deve ter ouvido falar. Nós temos, portanto, a Terra, onde nós estamos, sobre a superfície. A primeira camada, ou seja, a primeira dimensão espiritual, é chamado umbral. O umbral é o produto da psicosfera nossa, ou seja, a soma dos nossos pensamentos em termos de qualidade e quantidade está concentrado ali. Nós temos algumas regiões que são mais pesadas, outras são mais leves, mas isso é em função do habitante. Não? Eu vou citar um exemplo. Nós tivemos, tempos atrás, lá na nossa casa, o contato com a espiritualidade por intermédio de uma entidade que era a irmã Hortência. Ela tinha sido uma enfermeira, uma freira, né, mas trabalhando na enfermagem na Primeira Guerra Mundial. Então, ela nos ajudou até a orientar na casa. Então, ela contou o seguinte: ela era assim bem entendido com plantas medicinais. E também nas consultas ela até prescrevia o que a gente tinha que fazer. Então ela estava programada para ir para fazer uma viagem com um aerobus, né, um veículo espacial, para a China. E nessa época eles passaram pela Europa, passaram pelo Mediterrâneo. E quando chegaram na Arábia, lá havia justamente a guerra do Irã e o Iraque. E ela falou que o ambiente era tão preto, eles tiveram que fazer uma volta pela Rússia para chegar para a China. Ou seja, eles nem conseguiram passar por esse ambiente pesado. Então, isso é a psicosfera que nós chamamos umbral. Acima dessa região, é uma faixa chamada pré-umbral. Nesse pré-umbral estão todas as colônias espirituais no mundo todo. Não existe só no solar, vamos dizer assim. Não, existem N colônias espirituais que estão nessa faixa pré-umbral. Acima dessa faixa existe uma faixa praticamente de isolamento, que é uma faixa de luz, de luminosidade, ou seja, ela serve para proteger espiritualmente falando, proteger nossos ambientes da nossa Terra. Depois disso, existe uma faixa onde se encontram os vamos dizer assim, emancipados, vamos poder dizer. Ali se encontram os espíritos que estão aguardando o transporte para outras regiões, que vão deixar a nossa Terra. E acima disso é uma faixa que tem o título como CPT, Comando Projeto Terra. Ali estão todos os comandantes espirituais responsáveis por nosso planeta e os espíritos que aqui estão encarnados. Ainda existem, nesse entendimento, nesse contexto, existem as chamadas hordas. Hordas são grupos, comunidades, grupos de espíritos que podem ser até centenas de milhares ou até milhões de espíritos que vêm de outras ordens,
que vêm de outros planetas. Você já deve ter ouvido falar dos exilados de Capela, né? Quer dizer, eles vieram de um planeta chamado Capela, que faz parte do sistema do cocheiro, e ele não é similar à Terra, é bem diferente, porque ele é um sistema binário, ou seja, ele tem 2 sóis. Em função desses 2 sóis, a densidade do planeta, ou seja, do ambiente do planeta é diferente, é bem diferente, não é comparável com nós. Ali os espíritos têm corpos mais leves, corpos diferentes. E de lá eles vieram para nosso planeta, porque o nosso planeta é de provas e expiações. Eu acredito que vocês já ouviram falar nisso. Então, mas essas provas e expiações não é somente para nós, né? Eles vêm de muitos lugares. Não é só esses capelinos ou evolução nossa aqui, né? Muitos de nós aqui são ainda desse tempo dos capelinos, mas existem também outros que já estão ou voltaram ou estão para voltar. Para que vocês entendam isso um pouquinho, eu vou trazer alguns dados físicos, né, do nosso planeta, para que vocês possam entender como isso funciona. Existe um comando, né, e existe a região onde estão as colônias. As colônias cuidam de nossas encarnações, nossos resgates, nosso tempo entre as encarnações, ou seja, o que Kardec chama de erraticidade. Então, isso é organizado pelas colônias e, acima disso, existe um comando central. Vamos voltar no tempo de Jesus. Vamos para essa época. Se calcula que, nessa época, havia mais ou menos uns 170 milhões de habitantes no nosso planeta, espalhados no planeta todo. E havia várias culturas dentro localizados em diversas regiões. Por exemplo, na América Central havia os maias, a cultura dos maias. Na Europa havia o Império Romano. Na região do Mediterrâneo havia o Egito e a Judéia. Não? Depois tinha a Índia e tinha a China. Acontece que nenhuma dessas culturas sabia da outra. Não existia um intercâmbio. O chinês não sabia nada da Índia e a Índia não sabia nada dos chineses. A Índia não sabia da Europa, do Império Romano, e também ninguém desses 3 sabia algo a respeito dos maias. Então, vamos pegar entender um pouco a cultura dos maias. Eles surgiram aproximadamente 200 a.C., lá na América Central. Tiveram seu auge de império lá por 800 da era cristã e sumiram 1200 da era cristã. Esses espíritos foram para onde? Procura-se. Procura-se. Pois é. Não, eles vieram de outro planeta, encarnaram ali, construíram sua cultura, porque eles traziam esse conhecimento para a Terra, e depois de cumprir seu karma, eles voltaram para a sua terra de origem. Para você entender, vamos imaginar o seguinte: agora, toda a população de Bombinhas aqui, né, vai ser transferido para lá no Alto Xingu. Não? O que vai acontecer?
Daqui a pouco, lá naquele lugar, vai ter uma cidade. Não? Por quê? As pessoas estão acostumadas a fazer suas lavouras, suas casas, vai ter um arruamento, vai ter uma administração, vai ter um comércio, isso e aquilo. Agora, se nós pegamos aqueles nativos de lá, né, o índio brasileiro que mora lá, ainda quase na idade da pedra, levar para cá, vai acontecer aqui o quê? Eles vão implantar seu modo de vida aqui. Ou seja, não vai, o lugar vai denegrir. Por quê? Os espíritos que vieram, eles tinham conhecimentos mais avançados do que os nativos que ainda existiam lá. Então, os espíritos aproveitaram para nascer os corpos, ou seja, das raças mais primitivas, encarnando espíritos mais avançados. É claro que como isso são projetos, são organizados, são programados, todas essas comunidades